Jeremias capítulo 18, versículos de 1 a 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou-lhe a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O barro que se transforma em vaso é algo simples e está sobre toda a terra. Por ser tão simples e tão comum, muitas vezes passa até mesmo despercebido aos nossos olhos. Nós temos visto lutas, temos visto guerras e muitas mortes por causa do ouro e também por causa de pedras preciosas, devido aos seus altos valores. Mas você nunca vai ficar vendo aí guerras pelo barro. Deus poderia ter nos formado do ouro, mas não. Deus nos formou através de um simples material. Deus formou o homem do barro e do pó desta terra. Deus usou algo simples para nos fazer simples. Olha o que diz a palavra em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, que eu acho que você vai ficar surpreendido. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. A igreja toda comigo, vamos lá? Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Complicamos quando nós andamos na contramão de Deus. Nós complicamos quando nós rejeitamos as mudanças que Deus quer trazer para as nossas vidas. Nós complicamos quando nós fugimos dos propósitos de Deus. Nós complicamos quando nós achamos que podemos passar uma vida inteira sem fazer pelo menos um pouco de tempo para Deus. Somos nós que complicamos todas as coisas. Deus escolheu algo simples para nos formar e soprou sobre nós o fôlego de vida, nos tornando o quê? Almas viventes. Gênesis capítulo 2, versículo 7 está dizendo: e formou o Senhor Deus o homem, da onde? Do pó da terra, e soprou em seus narizes ou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Simples por fora, mas valiosos por dentro, pois a palavra de Deus, ela diz que nem todo o dinheiro do mundo compraria ou pagaria pelo valor da nossa alma. Deus levou Jeremias à casa do oleiro para que ele entendesse que ainda havia esperança e conserto para o povo de Deus. Eu não sei se vocês já viram, mas lá no Brasil tinha um adesivo que eles colocavam na traseira dos carros que dizia assim: calma, Deus ainda está trabalhando em mim. Já viram isso aí? Calma, mas Deus ainda está trabalhando em mim. E aí o sujeito faz uma coisa de errada na sua frente, como é que você vai buzinar para ele? Não dá. Mas é verdade, apesar das nossas falhas, apesar das nossas imperfeições, Deus não desistiu de nós. Deus continua trabalhando em nossas vidas. Deus, Ele quer
e Ele continua com disposição para transformar nossas vidas. Se você não deu um amém, eu vou ter que dar um amém sozinho. Amém? No passado, Deus transformava as pessoas, e além dele transformar as pessoas, ele mudava até mesmo os seus nomes. E talvez seus nomes fossem mudados para que essas pessoas viessem a saber que elas estavam destinadas a partir daquele momento a uma nova missão de vida. Um dia Deus olhou para Abrão, olha bem, tem Abrão e depois Abraão com outro A. Sabe, e Abrão significa o quê? Grande pai, e Abraão significa pai de uma multidão, pai de numerosas nações. Então, Deus olhou para Abrão e disse assim: eu estou vendo o quê? Abraão. E naquele mesmo tempo, ele olhou para a esposa de Abraão, que era Sarai, que significa minha princesa, sabe? E ele falou assim: olha, eu estou vendo aqui, Sarai não é mais Sarai, agora é Sara, mãe de muitas nações. Ele olhou para Jacó e viu em Jacó o quê? Um trapaceiro, e falou: hoje eu vou trocar o seu nome, o seu nome agora vai ser Israel. Um novo tempo está vindo sobre a sua vida, e você vai poder usufruir das bênçãos de Abraão. Ele olhou para Saulo, e sabe, ele viu ali, falou: Saulo, você vai parar de me perseguir, vem um novo tempo na sua vida, agora você não é mais Saulo, agora você será Paulo, e você será o meu servo. Ele olhou para mim, olhou para você, e ele está dizendo assim: olha, vem um novo tempo na sua vida. Não interessa a maneira como que você se encontra, olha, tem um marco aqui, vem um novo tempo na sua vida, e você é um vencedor. Sabe, na verdade, ainda no ventre das nossas mães, eu no ventre da minha, você no ventre da sua, nós já éramos vencedores. Em uma ejaculação, o homem ele expele aproximadamente 50 milhões de espermatozoides. 50 milhões! Mas só entre os 50 milhões é que vai encontrar o óvulo, entrar no óvulo e fecundar o óvulo. Só um espermatozoide entre 50 milhões. E este que venceu sou eu, este que venceu é você. Lá dentro já do ventre da mamãe, nós já éramos vencedores. Nós entramos nessa vida como vencedores e vamos sair dessa vida como mais do que vencedores. E qual a diferença, pastor? Vencedores, eles vencem com treinamento e esforço. Mais do que vencedores, eles vencem com o sobrenatural de Deus. Vencedores, eles só vencem quando ganham. Mais que vencedores, mesmo quando perdem, o fim, eles acabam vencendo. Vencedores, eles ganham medalhas e troféus. Mais que vencedores, eles ganham a coroa da vida. Vencedores, eles conquistam bens nesta vida. Mais que vencedores, conquistam bens na eternidade. Vencedores são reconhecidos pelo homem lá fora, mais do que vencedores são reconhecidos por Deus. Vencedores, só pode vencer, mais do que vencedores, todos nós podemos vencer. Você é mais do que vencedor.
Mas por que será que Deus usou o processo da olaria para poder falar conosco? Olaria é um local onde se fazem peças de barro, e o oleiro é o profissional que trabalha o barro nas suas mãos. Essa passagem bíblica que nós lemos, ela fala, né, do relacionamento entre Deus e o povo de Israel, que era o seu povo. Deus aqui representado pelo oleiro e o povo representado pelo vaso. E esta passagem bíblica, ela pode ser aplicada nos nossos dias de hoje, onde Deus continua sendo o oleiro e cada um de nós sendo o vaso. Nos versículos que nós lemos, nós vemos que o barro era quem? Era o povo de Deus que foi tirado do Egito, que era a terra da escravidão. Mas hoje, esse barro somos nós, que somos o povo de Deus. E nós fomos tirados do mundo para sermos moldados por Deus. Jeremias tinha que levar um recado de Deus para o povo de Israel. E esse recado que Jeremias precisava levar era que Deus ainda queria transformá-los, sabe, queria transformar o povo em um povo abençoado. Mas antes de mandar levar o recado, Deus manda que primeiro Jeremias descesse até onde o oleiro estava fabricando os vasos e ficasse observando o trabalho do oleiro. O trabalho do oleiro era o de dar uma porção, sabe, era de dar forma a uma porção de barro com as mãos, barro que precisava estar limpo e que precisava ser moldável. Então prestem atenção e eu vou lhes dizer como é feito um vaso de barro. A primeira fase é que o oleiro precisa escolher o barro. Talvez você não saiba, mas existem mais de 200 tipos de barro, sabe, de diferentes barros na natureza. Alguns mais resistentes do que outros, alguns mais claros que outros, sabe, outros mais escuros, alguns com mais ligas, outros com menos liga. Barro não se compra em um shopping center e nem se encontra para vender nas lojas da rua. Barro se encontra no lamaçal e o oleiro vai aonde ele está. Esse barro que nós estamos falando agora é você, e esse oleiro é Jesus. E o oleiro Jesus vai ao seu encontro nesse dia. Ele vai ao seu encontro para quê? Para te dar uma nova vida, para te dar uma nova forma, para te dar uma nova esperança, para te dar um novo futuro. O barro, ele tem um cheiro forte e que às vezes não é agradável. Às vezes cheira mal e não tem nenhuma bela aparência. Mas o oleiro, ele tem capacidade para ver um belo vaso em um monte de bairro no meio do lamaçal. Muitos de nós que estamos aqui já estivemos perdidos em um lamaçal, o lamaçal do pecado. Éramos sujos e cheirávamos mal, mas um dia Jesus olhou para mim, olhou para você e enxergou em nós um vaso novo. Salmo 40, versículo 2 diz assim, olha:
tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então o oleiro foi lá no lamaçal, ele enfiou a sua mão e retirou o barro. Ele nos tomou com as suas mãos forte para nos firmar na rocha que é Cristo. Preste atenção numa coisa. Não importa de que lamaçal você veio. Não importa de que lamaçal você veio. O importante é que o Senhor, o nosso Deus, te escolheu e te separou. Então não aceite aí palavras, negativas de outras pessoas dizendo a seu respeito que não há mais jeito para você, ou que talvez você não sirva para mais nada. Não adianta também, você não pode ficar aceitando o pensamento seu aí, que você às vezes pensam sobre você, que você está fracassado, que não tem mais jeito para você. Olha, deixa eu dizer, você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. Você foi tirado, do lamaçal, mas você não é lama. Você é barro escolhido, você é barro bom. Então vira para quem está ao seu lado aí, aproveita aí o Giancarlo aí, fala para ele também aí, vou falar já para você aí, você é barro bom. Ei, Rosita, tu és um bom barro. Você é barro bom. Pastor Wagner, você é barro bom, cara. O barro, meus queridos, olha, ele não pode ser extraído e usado logo em seguida, porque ele precisa passar por um processo. E o segundo processo que ele precisa passar, a segunda fase, é a fase do curtimento. E o curtimento do barro ou da argila nada mais é do que o descansar, da argila, para que ela esteja preparada para a sua próxima etapa. O curtimento é aquela época em que Deus parece ouvir todo mundo. O curtimento é aquela época que parece que Deus fala com todo mundo, menos com você. Já passou por isso? Parece que Deus está calado. Eu te passei um tempo na minha vida que a foto que veio em mim e que exemplificava o tempo que eu estava passando, é que eu estava numa canoa, num lago muito calmo, e era assim, estava uma madrugada, e não conseguia enxergar nada em volta, porque a cerração estava muito baixa, aquela neblina grande e forte, tudo nublado, e eu ali sozinho. Mas eu sabia de alguma coisa, a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Eu sabia que a palavra de Deus, ela diz, não dorme e nem dormita o guarda de Israel, e que o Senhor estava cuidando de mim naquele tempo. O tempo que Deus não está falando com você, Ou, quando eu digo entre aspas, é porque muitas vezes não é que Deus não está falando, é nós que não estamos ouvindo. Esse tempo que Deus não está falando, ou parece que não está ouvindo as nossas orações, é porque talvez nós estamos, num tempo de curtimento, nós estamos, na casa do oleiro. Deus está trabalhando nas nossas vidas. Todo servo de Deus
passa por um deserto, passa por um tempo de silêncio em suas vidas. Moisés, ele passou por um grande tempo no deserto, até que ele viu um arbusto ardente, e era uma planta que queimava, mas não se consumia. Era Deus se apresentando para ele depois de um grande tempo de silêncio. Depois de 40 anos, Deus se apresenta para ele. Talvez Moisés tivesse achado que Deus tinha se esquecido dele. Até que ele ouviu uma voz, e era a voz de Deus gritando o nome dele: Moisés, Moisés! Ele disse: estou aqui, Senhor. Então você que está aqui, que está me ouvindo, eu quero dizer que você pode estar passando por um tempo de deserto, um tempo na olaria de Deus, mas você não é um esquecido. Deus sabe o seu nome, Deus sabe aonde você mora, Deus sabe de toda a sua vida, Deus sabe de todas as coisas, e Deus hoje, Ele está chamando pelo seu nome. Deus está chamando Wagner, Alê. Acho que é Alê não, né? Alê. Deus não ia chamar por apelido, não. Alexander. Rosita. Amém? Miguel. Você fica por um determinado tempo separado, sabe? Curtindo, mas é para ganhar mais consistência, é para ganhar mais liga. Você fica separado, mas não fica esquecido. A palavra de Deus, ela diz: ainda que uma mãe que amamenta seu filho se esqueça dele, eu não me esquecerei de ti. Você não é um esquecido. Deus não se esqueceu de nenhuma das promessas que Ele tem feito para você. Recalamaché. Mas é preciso haver um conserto, recalamaché, remasso, para que o poder de Deus desça sobre a sua vida. Quanto maior for o projeto de Deus, sabe, para a sua vida, maior será o tempo de curtimento. Quanto maior tempo de curtimento, maior será o vaso. Vejam bem, Moisés tinha um temperamento super agressivo, que chegou até mesmo a matar um homem. E depois de um tempo de curtimento no deserto, ele foi chamado de o homem mais manso da terra. Deus quer mudar as suas atitudes, Deus quer mudar o seu temperamento, Deus quer mudar toda a sua vida. Nós precisamos, sabe, de um mínimo de amadurecimento para nós sermos transformados em vasos úteis para Deus, vasos que Deus possa usar. Quanto tempo que eu tenho que ficar na prateleira, pastor? Quanto tempo que eu tenho que ficar curtindo? Eu não sei. Só o oleiro sabe. Mas eu posso te dizer uma coisa, que vale a pena esperar no Senhor. Porque a palavra de Deus diz: esperei confiante no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Porque enquanto nós estivermos, sabe, sendo preparados, Deus estará trabalhando a nosso favor. José, ele achou que estava até esquecido na prisão. A palavra de Deus diz que tudo que ele fazia, o Senhor era com ele. Como que ele iria ficar esquecido? Para todos, e até mesmo para ele, poderia parecer que ele estava esquecido. Mas enquanto ele estava na prisão,
Deus estava trabalhando no favor dele, enquanto ele estava sendo curtido, sendo preparado, Deus estava pavimentando o caminho dele até o palácio do rei. E quando ele saiu daquele tempo de curtimento, ele já saiu dali e já saiu pronto para ser agora o segundo homem mais forte do Egito. Ai, Deus do céu. Terceira fase é a fase do pisamento, meus queridos, é a fase do amassamento. Quando o barro ele sai lá do curtimento, ele é colocado em um local para ser pisado. Vai ter que pisar o barro agora. E é nesse momento que o oleiro ele vai tirar todo o ar existente no barro, para que ele não fique um vaso com defeitos. Nesse processo, Deus permite que você seja pisado. Nesse processo, Deus permite que você seja humilhado. É um irmão te pisando aqui, outro irmão te pisando ali, sabe? É no trabalho, ou na escola, um te humilhando, sabe? O outro te humilhando ali, e por aí vai. E Deus permite, sabe, que nós sermos pisados para poder tirar todo o orgulho e toda a vaidade de dentro de nós. As impurezas, ao sermos pisados, elas vão saindo e vai ficando cada vez mais barro puro. Somos amassados constantemente para que essas bolhas de ar, que é o nosso eu, o nosso ego, elas saiam, elas sejam retiradas de nós. A massa que contém bolhas de ar, quando ela é levada a altas temperaturas, quando ela é colocada no forno, ela começa a explodir por causa daquelas bolhas de ar. Ela explode, danificando ela mesmo e também danificando os outros vasos que estavam ali ao seu redor. E é por isso que é só depois que Deus tirar todo o ar existente num barro, é que Deus vai poder usar essa vida. E por que o barro precisa ser pisado? Porque quando ele sai do lamaçal, ele sai com algumas impurezas. Quando nós saímos do lamaçal, nós saímos com algumas impurezas. Elas precisam ser retiradas. E é através do pisamento, é através do amassamento, que o oleiro consegue retirá-las. Porque quando você pisa, quando você aperta, o tato, sabe, ele mostra ao oleiro os pequenos pedaços ainda de resíduos que estão ali, que ficaram no meio do barro. O processo do pisamento, ele dói. O processo do pisamento dói, não é fácil, mas é necessário. E temos nas nossas vidas impurezas que precisam e devem ser retiradas, sabe, como raiva, rancor, sabe, falta de perdão, inveja, vícios, pecados. Essas coisas não podem existir em um vaso feito pelo oleiro. Então, olha, deixa que o Senhor venha tirar toda a impureza da sua vida. Deus tem pressa em te abençoar. Deus tem pressa em fazer um vaso. Por isso Ele permite que outras pessoas venham ali pisar. Deus permite, mas não é para a sua destruição, não é para a nossa destruição, e sim para a nossa utilização. Porque enquanto toda sujeira não for retirada, o barro não estará pronto para ser utilizado.
Quarta fase, a fase dos acréscimos. É porque o barro precisa ser misturado com palha, com pedacinhos de cerâmica, sabe? Pedras trituradas. Um vaso sem essa mistura, ele se torna um vaso fraco. Nós precisamos ser misturados em nossas vidas. Precisamos ter a mistura da humildade, sabe? Disposição. Precisamos, sabe, colocar nas nossas vidas mais fé e mais confiança em Deus. Porque Deus quer fazer vaso para uso constante, para uso diário. Deus não quer fazer vasos aí de porcelana, sabe, que só é usado de vez em quando. Tem gente que é igual porcelana, quebra à toa. Qualquer coisinha eu não vou mais à igreja, qualquer coisinha eu não falo mais com você, qualquer coisinha eu não volto mais nesse trabalho, qualquer coisinha eu vou virar a minha carinha, eu vou virar o meu, encheu. Tem gente que infelizmente consegue se estragar na casa do oleiro, porque já se acha bom demais e rejeita os acréscimos de Deus, rejeita as fases de fazer um bom vaso. Deus quer fazer de você um vaso forte, porque Deus quer te encher com óleo. O óleo é o Espírito Santo de Deus. Ele quer te fazer forte para te usar todos os dias, não é só para um tempo. Fase da moldagem, a quinta fase, é hora do barro virar vaso, sabe? Eu acho que vocês já viram como que é. Depois de ter nos escolhido, de ter nos deixado criando, sabe, liga, lá sendo curtido, depois de ter nos pisado, amassado, tirando todo o nosso orgulho, depois de ter nos fortalecido, colocando em nós, sabe, pedaços, os acréscimos, pedaços de cerâmica, sabe, palha, aquilo que era necessário para nos fortalecer, o oleiro então vai poder agora começar a nos moldar. E tem gente que já achava que estava pronto. E para poder nos moldar, nós temos que deixar ser quebrados na mão do oleiro. Porque somente quando nós nos rendemos à vontade de Deus, como o barro em suas mãos, é o que o Senhor pode então moldar as nossas vidas. Pega o barro, sabe? E coloca o barro no centro do torno, ou no centro da roda, e ele fica aqui mexendo, e ali, quando está ali naquele centro, ele então vai começar a ser moldado. Quando o barro está no centro da vontade do oleiro. Quando nós estivermos no centro da vontade de Deus, é que Deus vai então começar a moldar as nossas vidas. E aí o oleiro então começa a girar a roda e começa a moldar, e com as suas mãos ele vai apertando, ele vai dando, sabe, forma. O barro vai começando, aquele barro que saiu do lamaçal, que saímos do lamaçal do pecado, começa a ter uma nova forma, agora somos novas criaturas. E nesse processo de estar ali, amassando e apertando o vaso,
De repente o oleiro coloca as mãos por dentro e vai abrindo o barro por dentro para poder formar o vaso. E aí dói. Porque a partir desse momento, a modelagem começa a ser de dentro para fora. Deus vai trabalhando no nosso interior. Deus quer começar trabalhando dentro de nós, de dentro para fora. A palavra de Deus fala sobre um paralítico, que os amigos dele colocaram ele, chegaram numa casa, a casa estava tão cheia, não conseguiu entrar na casa, Jesus estava dentro daquela casa, e eles não tinham jeito de entrar, de passar, mas ele queria ir lá, ele queria receber a cura. Jesus andava fazendo cura, ele arrumou 4 amigos, eles colocaram ele na parede, subiu, ele foi lá para cima, chegou lá em cima, fizeram um buraco, e amarraram ele numa corda, e desceram ele lá na sala, onde Jesus estava, de frente para Jesus, e quando Jesus olhou para ele, todos estavam esperando, levanta-te e anda, mas a primeira coisa que Jesus disse foi: os teus pecados estão perdoados. Porque Jesus ia fazer aquilo que ele queria, ia moldar a vida dele, mas precisava começar por dentro. E depois que ele recebeu o perdão dos pecados, então ele pegou a sua cama, e ele recebeu a cura e saiu andando. Às vezes nós estamos, querendo só o resultado final. Nós estamos querendo só o milagre de Deus nas nossas vidas, mas há algo que Deus precisa tratar com você nesta manhã, há algo que Deus precisa tirar do seu coração, é algo, essa raiz de amargura, essa falta de alegria, essa infelicidade. E aí a boca do vaso, ela vai sendo finalizada. Está pronto, pastor? Não. Porque agora ele precisa ir para onde? Para o forno. E ele vai para o forno e ele fica lá até que ele esteja pronto. Ele fica no forno. E depois que ele viu que ele ficou um tempo lá, tira ele e dá um batidinho nele. O oleiro dá um batidinho, no vaso, para ver o som que ele vai emitir. E se o barulho for um barulho choco, ele vai voltar para o forno. E se o barulho for um sonido bonito, então ele estará pronto. Deus permitirá uma batidinha nas nossas vidas. Deus vai permitir passarmos por uma provação para poder ver se esse vaso aí está pronto mesmo ou não, se vamos murmurar, reclamar ou se vamos glorificar a Deus em todas as coisas. Se louvarmos a Deus é porque nós estamos prontos para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, prontos para sermos dados de acordo com a vontade de Deus. Deixa eu correr para a gente terminar. Jeremias 18:4, nós lemos lá no início, está dizendo, lê para mim, vai, a igreja toda. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos. Sabe o que é isso aqui? O oleiro que estava fazendo o vaso, ele não desistiu do vaso que se tinha quebrado nas suas mãos, ele não desistiu daquele barro, ele tornou a fazer dele outro vaso. Pode deixar o versículo lá, por favor. Ele tornou, a fazer dele outro vaso. Está vendo lá no meio, tornou a fazer dele outro vaso. Ele não colocou aquilo num canto como algo imprestável. Ele não desistiu desse vaso, mas fez dele o quê? Um vaso novo. Pode repetir comigo? Um vaso novo. Assim também Deus não desiste de você.
tornou a fazer dele outro vaso. Por quê? Que fez outro? Porque Deus não faz remendos, Deus não é Deus de remendos, não se pode colocar remendo novo em uma roupa velha. Deus faz todas as coisas nova. A obra de Deus, ela é completa. Ele faz você uma nova criatura, pode dizer um amém? Amém. Ele não quer só uma reforma externa, ele não quer só passar um verniz para te dar uma boa aparência, ele quer lhe dar uma nova vida, uma nova mente e um novo coração. Deus quer lhe dar novos sonhos. Tornou a fazer dele outro vaso. A igreja pode continuar lendo aí bem alto? Parece que leram com medo. Vamos lá? Conforme o quê? Conforme o que pareceu. De Deus. Deus não faz de você um vaso segundo o seu querer, mas é um vaso segundo o seu propósito. Ele é que é o oleiro, você é o barro. E não é o barro que manda no oleiro, mas sim é o oleiro quem molda o barro. É a vontade de Deus e não a sua. É a vontade de Deus e não a minha que deve prevalecer nas nossas vidas. Os planos de Deus, eles são muito mais altos e superiores do que aqueles que nós fazemos para nós mesmos. E os planos dele não podem ser frustrados. E se for preciso, por isso ele vai fazer o quê? Ele vai te quebrar e ele vai te fazer de novo. Mas ele não vai te jogar fora. A palavra de Deus diz que o Senhor, nosso Deus, não atira fora nenhum daqueles que vêm até a ele. A mensagem de Deus nesta manhã, ela é clara. É Deus dizendo assim: enquanto vocês ainda estiverem deixando ser moldados por mim, ainda haverá esperança para vocês. Então não resista. Ponha-se agora nas mãos do oleiro. Não é da nossa maneira. Da maneira de Deus. Minha pergunta para você: você deixaria ser moldado por Deus novamente nessa manhã? É manhã de Santa Ceia, é manhã de concerto, é manhã de celebrarmos a nossa aliança com o nosso Deus. Sabe esse processo da construção ou reconstrução de um vaso, ela depende completamente de Deus, mas a decisão de estar nas mãos dele depende de mim, de você. Aceite a Jesus nesse dia de hoje. Aceite e deixe que o Senhor venha moldar a sua vida, para que você possa experimentar uma nova forma e um novo começo. Que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus. Amém?